Olá, gente, como vai todos? Hoje eu quero parabenizar todas as mães no Brasil, as guerreiras, aquelas que nos criam e criaram até ficarmos adultos. São tantas coisas para dizer, mas eu só quero mandar um beijo, porque isso vai ficar muito comprido, meu beijo. Mais um beijo e meu carinho a todas as mães do mundo, inclusive. Hoje eu vou falar sobre o medo, como eu prometi no último vídeo. E em muitas situações é normal sentirmos medos. Principalmente se sabemos que vamos passar por uma situação de pressão, de estresse no trabalho ou na vida social. O medo de falar em público é uma fobia social que afeta. Isso é um exemplo, que geralmente é muito, todos nós sentimos, de falar em público, alguma vez na vida. Então, é uma fobia social que afeta 60% dos brasileiros hoje em dia e se chama, é um termo técnico de glossofobia, que é o medo de falar em público e desempenha em todos os setores da nossa vida. Por isso, saber que a glossofobia, o medo de falar em público, vai além de uma situação casual e passageira, e passa a se tornar um sério problema em nossa vida se não cuidarmos e procurarmos ajuda. Quais são os principais sintomas? Primeiro, ansiedade incontrolável. Quando vamos falar em público, então as mãos começam a ficar geladas, começa assim, então vem aquela náusea e pânico, aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial também. As pupilas se dilatam, aumento da transpiração, justamente mãos geladas e transpirando gelado. E outras manifestações físicas. E eu vou usar como exemplo o medo de falar em público, que acho que quase todos passaram nessa vida que vivemos aqui. É um exemplo quase que todos passamos e que em muitas situações é normal sentir medo. Como assim? Quando não sabemos o que vai acontecer, então ficamos ansiosos, mas o medo tem vários graus de medo e às vezes pode gerar sérias consequências. Mas, porém, para muitas pessoas, o medo de falar em público vai além de uma situação casual e passageira e passa a se tornar um sério problema. Nosso corpo responde agitando o nosso sistema nervoso. E é como se fosse uma preparação para o que está para vir, quando formos ameaçados por qualquer coisa ou qualquer situação que seja. Deixando-nos desconfortáveis na hora de fazer um discurso ou apresentação em público, por exemplo. E chegamos a duas reações que no ano de mais ou menos de 1920, o fisiologista Walter Brayford Cannon, em 1927, para falar certo, veio com sua teoria de que os animais reagem às ameaças com a descarga comum no sistema nervoso simpático. O que é isso? Fazendo que o animal permaneça, o animal e nós seres humanos, nós somos animais também, que permanecemos em lutamos ou fugimos para se defender. E na hora de fugir, temos uma terceira forma também, que foi estudado depois, chegamos assim, a algumas teorias de que
A terceira teoria é de que nós fingimos de mortos quando não reagimos, quando não lutamos ou fugimos. Aí vem a terceira reação. É tão estressante para o corpo começa, o sistema nervoso a bombar hormônios que o corpo não entende nada. Então existe esse de fingir-se de morto, que se chama, é ficar paralisado, realmente. Então são essas as três teorias que hoje nós usamos e consideramos. Vamos falar assim, vamos entender um pouquinho do nosso medo profundamente. Primeiro, devemos definir que medo é esse, o que é que exatamente provoca esse medo agora em mim, quando ele aparece. A partir daí, torna-se muito mais fácil e possível você aprender a se preparar nessas situações de medo. Quando vier, você já conhece esse medo, então você vai perguntar a você mesmo: por que eu estou sentindo esse medo? O que está me fazendo sentir assim? E fica mais fácil encará-lo de frente. Depois disso, como já aprendemos a encarar esse medo e por quê, então vamos praticar o autocontrole e a autoanálise. É necessário ter uma força mental para não deixar o medo não tomar conta de nós naquelas situações estressantes. Mas, porém, essa capacidade só pode ser desenvolvida após treinamento e suporte terapêutico. Então, primeiro, qual é o medo? Ok. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou praticar a autoanálise e o autocontrole. Mas, para isso, com certeza, no começo eu vou precisar de ajuda. Outra coisa, terceira coisa, exponha-se ao seu medo gradualmente. Não evite as situações causadoras de medo. Não, vamos lá e vamos enfrentar. Porque o medo pode ser um medo imaginário. Na maioria das vezes é assim. Você não sabe o que vai acontecer. Então, por esse sentimento de que não sabe o que vai acontecer, então nós, seres humanos, somos animais negativos. Isso já foi estudado. Então o medo vem aquilo, a negatividade de que eu não vou conseguir, de que eu não estou apto, não. Mas, gente, ninguém é perfeito. Não existe esse 100%. Vá lá e enfrente. Queixo erguido e com um belo sorriso. Ou não, pronto. Então, como exponha-se ao medo gradualmente, você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, pois pode impedir que você deixe de fazer aquilo. Eu acho que a pior coisa do mundo para mim, eu já fiz muitas vezes, é não tentar, porque eu tentar nunca vou ter a resposta. E se não vou ter a resposta, vem a frustração. Ninguém sabe. Você pode chegar na sua meta vitorioso, ou pode vir alguns empecilhos, algumas pedras no seu caminho. Mas eu penso assim, que a vida é uma escola que a gente aprenda, que a gente está para aprender uns com os outros. 4. Compartilhe o seu medo com outras pessoas. Não tenha vergonha, não. Todo mundo tem medo. Ninguém é super-herói. Compartilhe. Tente
Tentar não, mostre que você é vulnerável também. Exatamente, mostre que você é vulnerável, que você é um ser humano, que você erra, mas que você acerta também. Porque é caindo que a gente se levanta muitas vezes. E temos nossos amigos, nossos familiares, tudo. Pessoas que você confia. Então procure elas. Porque isso é um apoio para você. Você vai ver que não está sozinho nessa vida. Tem outra alternativa. Procure grupos de apoio com pessoas que estão lá, que também viveram as mesmas experiências. Procurando um terapeuta, como eu disse, nessa especialização. E não tenha vergonha de pedir ajuda, de maneira nenhuma. Não se constranjam de pedir ajuda. O medo consegue perturbar uma pessoa. Uma pessoa, por mais centrada que ela seja. E é isso. Não tenha medo de mostrar que você é um ser humano com falhas, mas também com muita capacidade, que às vezes está ali, ó, aqui, guardada, imperceptíveis ainda. Ainda não cheguei lá, não descobri que eu sou esse ser maravilhoso que eu sou. Eu sou um ser humano com minhas falhas, meus erros, mas eu também sou uma pessoa maravilhosa. E mostre isso para o mundo, porque é isso que é importante aqui na Terra. Mostrar quem eu sou. Não tem aquela frase, eu sou. E eu sou é aquele ser divino que está dentro de você, aqui para ajudar uns aos outros e também se ajudar. Eu sou. Gratidão. E muito obrigado. Beijos. Tchau.